Este é o programa Fé em Ação. É um privilégio para nós estarmos entrando na tua casa neste momento. Mas é uma alegria para nós porque neste momento aqui temos conosco na congregação Moradas da Ípica, a nossa igreja estabelecida aqui há 8 anos. 8 anos porque realmente esse mês a nossa congregação aqui no bairro está completando 8 anos. E na frente desse trabalho está aqui o casal de pastores, o pastor Davi e a pastora Carla. Eu gostaria que o pastor Davi me dissesse, pastor, a respeito sobre a obra durante esses 8 anos aqui nesse bairro, que certamente foi, quem sabe tem sido um trabalho árduo, né? Porque a obra do Senhor realmente nos requer muita disposição, né? Muita entrega. E como é que o pastor está vendo a nossa congregação durante esses 8 anos aqui no bairro, pastor Davi? Olha, pastor, posso dizer que a obra de Deus, ela requer renúncia, requer sacrifícios, requer esforço. A obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer maneira. E quando Deus ele nos chama e a gente diz sim para o Senhor, temos que tocar até o fim. E eu vejo que durante esses 8 anos nós temos aprendido muito como lidar, principalmente com as pessoas. A gente lida com pessoas de tudo quanto é tipo, pessoas viciadas, pessoas que estão passando por depressão, pessoas enfermas, pessoas que estão necessitadas. E desde o início nós sempre procuramos pregar o que a Bíblia realmente nos diz. Realmente apresentar a Bíblia aberta para as pessoas. Não Bíblia aberta a denominação, não Bíblia aberta a uma placa, mas a Bíblia aberta da verdade genuína, da verdade que salva, da verdade que cura, ou um Jesus que liberta, que batiza com o seu Espírito Santo. E eu creio que hoje nós estamos vivendo um avivamento aqui no bairro, um avivamento aqui na igreja. Nós temos recebido muitas pessoas novas. Digamos, de um ano para cá nós tivemos um crescimento de mais de 100% no crescimento de membros aqui da igreja. A igreja tinha 20 pessoas, hoje nós estamos com 60. A igreja tem crescido e eu tenho certeza que se continuarmos nessa visão, com um grupo de obreiros comprometidos com a obra do Senhor, Deus ele tem muito mais para fazer. Hoje nós firmamos um compromisso de, até o final do ano, são 50 mil folhetos distribuídos por esse bairro. A semente ela tem que ser lançada e nós estaremos regando com a nossa oração, com o nosso jejum, para que realmente o Evangelho chegue a qualquer criatura neste bairro e em qualquer lugar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu sei perfeitamente que o trabalho na obra do Senhor requer muito de cada um de nós, né, pastor? Mas realmente é um trabalho árduo, mas é um trabalho também que nos dá resultado. Amém. Né? Através do esforço de cada um de nós. Gostaria também que a pastora Carla nos falasse como é que está se sentindo também, pastora Carla, à frente desse trabalho, o que está sentindo no seu coração, o que tu acha que o Senhor ainda pode fazer nessa obra aqui nesse local, pastora Carla? É muito gratificante, porque a gente vê as pessoas entrando de uma maneira e saindo de outra, porque as pessoas têm aberto o coração, deixado que Deus entre e tem feito morada, tem deixado que Deus mude completamente, né, a sua vida. Deus tem mudado tanto a vida pessoal, vida financeira. Deus tem mudado, a gente tem visto o crescimento das pessoas através do sorriso, do testemunho, e isso é muito gratificante, porque a gente vê nisso tudo que a palavra está sendo pregada e as pessoas estão aceitando, estão abrindo o coração, e a obra de Deus não para por aqui. Eu sei que Deus vai fazer muito mais, porque é a promessa de Deus, e a promessa de Deus já está se cumprindo na nossa vida, na igreja, e enfim, por diante Deus tem para fazer. O que Ele fez até hoje, eu sei que não é nada comparado com o que Ele vai fazer ainda. Amém. Glória a Deus. Realmente é um trabalho gratificante, como o casal de pastores nos informou. Então nós, do Ministério Bíblia Aberta, Missão Sul-Americana, eu que represento a igreja aqui na nossa nação, no Brasil, de todo o coração, através da diretiva nacional, eu quero agradecer pelo trabalho que vocês têm desempenhado à frente da nossa congregação aqui na Moradas da Ípica, e estaremos sempre orando por vocês, para que esse trabalho cada vez mais se expande, né? Que mais almas e mais almas venham se converter ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece todo louvor e toda a honra, e se nós formos fiéis a Ele, Ele também será fiel a cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando cada vez mais a vida de vocês, amém? Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado.
Sou o pastor Davi aqui da Igreja Bíblia Aberta Moradas da Ípica e gostaria de convidar você para estar participando dos nossos cultos às quartas-feiras, 20 horas e aos domingos às 19h30. Você é nosso convidado, venha, Deus tem uma bênção para a tua vida neste lugar. Deus abençoe. Várias vezes eu tive medo, por situações que se apresentavam na nossa frente, por obstáculos que teriam que ser vencidos, e obstáculo esse que não daria apenas para pular, vencer ou vencer. Quem nunca teve uma situação assim? Eu já estive. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, porque essa noite eu quero te convidar a aprender com um homem que enfrentou o seu medo, mas ele enfrentou de uma forma diferente. Ele enfrentou apresentando a Deus o seu obstáculo. Ele enfrentou confiando que Deus poderia ser aquele que lhe garantia a vitória. E nessa noite eu quero convidar você a aprender com este homem. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nos fala sobre um rei. E o nome desse rei é Josafá, rei de Judá. E este homem, ele teve um momento, porque este homem, ele teve medo. Amém? No versículo 1 do capítulo 20 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Aqui nos mostra a palavra do Senhor que ele tem. Imagina uma pessoa, tem um chefe de estado que tem que garantir a segurança do seu povo, que tem que pelejar pelo seu povo, sendo afrontado desta forma, ouvindo os rumores de guerra, ouvindo e chegando até os seus ouvidos que grande multidão, diz a palavra do Senhor, estava sem guerra contra os seus. E esse povo, quem era este povo? Era o povo de Deus, era um povo cristão. E aquele homem de Deus, ele tomou uma posição. Disse que ele teve medo. E o medo, muitas vezes, ele nos causa reações terríveis. Normalmente, quando estamos numa situação de medo, nós temos uma reação de querer se esconder, uma reação de querer se isolar e de não querer enfrentar determinada situação. É natural da nossa carne fazer isso. Ou muitas vezes, numa situação de medo, nos apavoramos de tal maneira que não conseguimos enxergar mais nada. Cegamos. Isso é fato. Acontece conosco. Num momento de desespero, num momento de medo. Aleluia. Mas isso acontece quando nós não temos um Deus Todo-Poderoso. Isso acontece quando não temos alguém que peleja as nossas batalhas, que peleja as nossas lutas. E Josafá sabia disso. E ele então disse aqui, no versículo 13, esse homem, no momento que foi afrontado, no momento que chegou aos seus ouvidos que grande exército, grande multidão se preparava e já estava perto, diz a palavra do Senhor, para atacar esse homem, a primeira coisa que ele fez foi entrar em santificação, foi entrar em busca junto ao Senhor. Mas ele tinha um povo que ele tinha que defender, e esse povo é o povo de Deus, e ele sabia que ele podia contar com isso. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Toda a cidade se congregou
congregou, se ajuntou, se reuniu, diz a palavra do Senhor, para buscá-las. Não foi um socorro em buscar estratégias de defesa, foi um socorro na presença do Senhor. Foi um socorro que vem do alto. E este socorro, muitas vezes, as nossas armas não conseguem vencer. Mas o socorro que vem do alto, irmãos, é um socorro presente. A palavra do Senhor diz, presente no dia da angústia. O salmista falava isso. E então se congregou todo o povo de Judá, se juntou, se reuniu e todos juntos buscaram a face do Senhor, buscaram o socorro do céu, através de súplica, através de oração, através de jejum, assim como a palavra nos adverte a fazer. A palavra nos diz no Novo Testamento, apresenta a Deus a tua necessidade, busca a Deus através da oração, através da súplica, e Deus não está com seus ouvidos agravados que não vai ouvir o seu clamor. E diz no versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Josafá então toma uma posição. Josafá põe-se em pé e começa a clamar, e começa a falar com o Senhor, na casa do Senhor, no lugar do socorro. Eu quero que nessa noite, você que está aqui nesta casa de socorro, nesta casa de oração, nessa casa do Senhor, como diz a palavra de Deus, tenha a certeza que o Senhor conhece todo o teu sofrimento, que o Senhor conhece toda a tua necessidade, que o Senhor conhece o teu deitar e o teu levantar. Muitas vezes as lutas elas são tão grandes que pensamos, onde está Deus? Será que não vê por tudo que estou passando? Neste momento eu quero dizer para você que engana-se você se pensa que o Senhor não está aí vendo tudo que você está passando. Tantas situações, para que nós possamos dar valor quando a vitória vem. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está com seus ouvidos atentos a ouvir a tua oração. E você está no lugar certo, na casa do Senhor, no lugar do socorro. Assim como aquele povo se reuniu dentro da casa do Senhor, puseram-se em pé e começaram a falar com o Pai. Nos diz o versículo 6 que ele entra numa oração, e essa oração ela é maravilhosa, e ela é como ensinamento para nós essa noite, porque em primeiro lugar ele reconhece a grandeza, o poder e a autoridade do Deus que aquele povo servia. Ele diz assim, no versículo 6, e disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os... A resposta, na tua mão está a força de existir. Esse homem teve a maior prova de confiança, a maior prova de fé, através dessa oração. E diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele teve uma posição de fé, uma posição de confiança, e certamente ele agradou o coração do Senhor. E o Senhor certamente estava ali atento ao clamor daquele povo. Deus, quando uma pessoa, um coração quebrantado, se coloca na presença de Deus, Deus faz o que tiver que fazer para alcançar esse filho seu. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. O que dirá um povo todo quebrantado, derramado aos pés do Senhor, clamando por socorro. Acaso Deus ficaria sem fazer nada, irmãos? Acaso Deus, vendo a confiança e a fé que aquele povo estava depositando nele, não faria nada? E Josafá continuou na sua oração. No versículo 7 ele diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não adentro. Aqui ele relembra uma situação, mostrando que ele cria que Deus podia também ser o socorro naquele momento. E disse assim no versículo 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentamos, teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste, as reis se desviaram
e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. O homem, é a mulher, é o jovem, reconhecer o seu estado. Reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. E esse povo fez isso. Reconheceu diante dessa batalha que eles nada poderiam fazer. Que eles só poderiam vencer se Deus assim o permitisse. Se Deus assim pelejasse por eles. E isso é maravilhoso. Porque quantas são as vezes, meus amados, que a situação de tribulação, de luta, de batalha que enfrentamos no nosso dia a dia se apresenta diante de nós. E nós achamos muitas vezes que podemos resolver e agimos pela nossa própria força e agimos do nosso próprio jeito, sendo que Deus disse que é para nós apresentar diante dele todas as nossas necessidades. Precioso, amado, poderoso, para guiar os nossos passos em tudo e em todas as coisas. E o segredo mais precioso desse povo foi reconhecer que eles não eram nada. Ele diz, porque em nós não há força para responder a nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Onde está depositada a tua confiança, a tua fé? O nosso socorro vem do alto. E eles não tinham outra coisa a fazer, porque os inimigos estavam aí à porta. Não tinham o que fazer. Ao Senhor, eles se apresentaram diante do Senhor. Eles apresentaram: ó Senhor, então estamos sofrendo ameaça, conosco vai acontecer assim, assim, assim. E nós sabemos e reconhecemos que não podemos fazer nada, mas a nossa confiança está depositada em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Estamos aqui todos reunidos, Pai, na Tua presença, esperando uma única atitude que venha de Ti, porque nós nada podemos fazer. E quantas vezes queremos lutar sozinho? Quantas vezes você, chefe de família, você, mulher, quer lutar sozinho? Esse homem também nos dá um exemplo, que nós devemos lutar juntos, unir. Quando a batalha se acirrar, não ande sozinho. Busque os seus, busque a congregação, peça socorro, busque o Senhor, busque ao Senhor, mas não deixa o medo te vencer. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes, no momento de medo, de pavor, abre-se uma brecha. Porque muitas vezes, em meio ao medo, a confiança se escapa. E o diabo entra e nem somos derrotados. Por isso temos que estar atento e vigilante, diz a palavra do Senhor. Atentos e vigilantes. E o mais interessante, que diz a palavra do Senhor lá no início que nós lemos, que ele ouviu falar. Ele teve lá um recado, que grande multidão se preparava para ver se isso era verdade. Quando recebemos ameaças do diabo, dos nossos inimigos, nós não temos que esperar para ver se é verdade, para ver se ele realmente tem poder para fazer isso, porque ele tem, se deixarmos, ele tem. Então, que isso sirva como atenção para nós. Ouvimos os rumores de guerra, ouvimos o sono, como fez Josafá. Entra na presença do Senhor, reúne-te e ora a Deus, clama, Senhor, apresenta o que está acontecendo, apresenta o que está se levantando contra a tua pessoa, e clama ao Senhor, e reconheça que sem Deus nós não somos nada. Reconheça que sem Deus nós não vencemos nada. Nós necessitamos de Deus todos os dias das nossas vidas. Necessitamos do pão, do sustento que Ele nos dá. Necessitamos da nossa saúde. Necessitamos tanto do Senhor, porque Ele tem todo o domínio sobre os céus e a terra. Se decidir Ele, agora mesmo,
Então, depois de tudo isso, depois de ele ter se posicionado, se colocado diante de Deus e apresentado a Ele, diz no capítulo 14, no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel de Jeiel, filho de Matanias, ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa graça, mas de Deus. A peleja não é vossa. Meu pastor, ele disse assim para minha irmã, que a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. E o Espírito Santo, naquele mesmo momento, me constrangeu a compartilhar isso com você essa noite. Que a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você tem entregado a tua vida nas mãos de Deus. Você tem tido uma caminhada com Deus. Você tem trabalhado na seara do Senhor. Você tem procurado entregar os melhores dias da tua vida na presença do Senhor. Então saiba que Ele é contigo. Jamais o Senhor vai te desamparar. Ele diz essa noite que a peleja não é vossa, mas a peleja é dele, pois sobre ele está o poder, sobre ele está a glória, não é sobre nós, amados. Nós não fazer, como eu disse anteriormente, nós não passamos de pó, porque em qualquer momento ele corta o vivo, nós diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece se não é Deus, se não é Jesus, se não é o Espírito Santo do Senhor que está em nosso meio? Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Então dizia, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai, pois, posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor, Ele é convosco. E o Senhor, Ele nos dá estratégias de como vencer. Ele estava dando, dizendo, dirigindo os passos daquele povo. Vai, não teme, anda, segue à frente, e eu serei contigo. Segue à frente, anda, vai, e verás o livramento que eu te darei. Aleluia! Sobre esse problema que você está enfrentando, enfrenta, continua, não desanima, deposita no Senhor a tua confiança, a tua fé, não deixa jamais a tua convicção, a tua certeza ser abalada, e espera para ver o livramento que o Senhor te dará. Aleluia! E ele disse assim, no versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Porque neste exato momento, eles tiveram a certeza que Deus daria um livramento. Neste exato momento dessa jornada, dessa caminhada, eles tiveram a certeza que jamais seriam derrotados. Eles sabiam naquele momento o livramento que Deus daria. E Deus, quando Ele age com poder. Deus, quando Ele age de vitória em vitória. E Ele sabia, naquele momento, que Ele já era vencedor. E não somente Ele, como todo aquele povo, colocou o rosto em terra, em forma de gratidão, agradecidos a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua grandeza, que ali o livramento tinha chegado até eles. O versículo 19 diz, dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperarei. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército,
louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele homem, numa atitude de agradecimento, a palavra de Deus diz: quando estamos alegres, cantemos ao Senhor. Quando estivermos tristes, oremos ao Senhor. E aquele povo, eu imagino a alegria daqueles homens e a ansiedade por ver o que o Senhor faria. E aquele homem teve uma atitude digna de um rei, de um homem de Deus. Ele posicionou, ao invés de posicionar o seu exército de guerra, o seu exército de batalha à frente, não. Ele posicionou aqueles que louvavam, os levitas, para quê? Para começar a adorar ao Senhor, porque a vitória ela era certa. E aqueles homens, eles foram marchando, os levitas foram marchando à frente do exército, louvando e adorando ao Senhor, agradecendo a vitória que eles iriam presenciar dentro de muito pouco tempo. E eu quero que nessa noite você tenha a mesma coragem, a mesma fé, a mesma convicção que teve esse homem. Comece a louvar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor, porque diz a palavra de Deus que a louvor, ele derruba barreiras enormes, ele derruba, ele quebra algemas do teu louvor, a tua adoração. O diabo não resiste, ele bate em retirada. Comece a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Numa outra pregação eu disse, eu estava enfrentando uma batalha tão grande, mas havia um louvor que me acompanhava dia e noite. Por muitas e muitas vezes eu acordava com aquele louvor, e aquele louvor dizia apenas frases: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Será que você pode dizer quão grande é meu Deus? O teu Deus, o Deus que te criou, que te formou no ventre da tua mãe e que te escolheu para que hoje você estivesse aqui. Aleluia! Quão grande é o nosso Deus, que pode todas as coisas, aquelas impossíveis, que você não pode fazer, que você não pode agir, Ele vai pelejar por você. E essa palavra ela é tão maravilhosa. Essa história de Josafá, ela é tão maravilhosa, porque ela é muito parecida com outras histórias da Bíblia, com as histórias de Ezequias, com passagens que Davi também passou e viveu, e eu tomei nota. Agora, nós podemos confiar. O homem, ele pode falhar, mas Deus jamais, na sua palavra, nós podemos confiar. Assim como ele disse para Josafá: não temas, porque eu sou contigo. Ele disse para tantos homens de Deus, e tudo se cumpriu à risca. É a palavra da verdade, e é ela que liberta. E ele disse assim para Josué, quando tinha tomado aquela missão de conduzir ao povo à terra prometida, e Josué naquela situação também teve medo, e ele pensou: mas eu, Senhor, para conduzir tantas e tantas mil pessoas, eu creio que teve medo. Mas Deus diz no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9: esforça-te e tenha bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares, diz o Senhor, eu sou contigo. Diz a palavra de Deus que onde pisar a planta do vosso pé, ali eu estarei também, porque a presença de Deus está em mim e está em você, porque nós proclamamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Onde pisar a planta do vosso pé, saiba que ali está o Senhor contigo. O Senhor jamais te desamparará, o Senhor jamais te deixará sozinho. Muitas vezes enfrentamos situações que nos encontramos sozinhos, longe de um marido, longe de um pai, longe de uma mãe, mas nós temos que enfrentar. Mas o Senhor, Ele é contigo. Onde quer que andares, ali estará o Senhor contigo. E assim Ele disse a Ezequias, quando também foi afrontado, quando também foi chamado à guerra e também foi ameaçado, dizendo que iria ser destruído. Então, Ezequias, ouvindo tudo que ouviu, diz a palavra do Senhor no livro também de 1 Crônicas, no capítulo 28, 20, ele disse: tendo Deus recobrado o ânimo de Ezequias, quando foi afrontado pelo rei Síria, falou ao povo: sede corajosos, tende
bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco maior do que está com ele. Aleluia. E esse homem, ele também foi vitorioso. E esse homem também livrou muitos das mãos do inimigo. Assim como Josué, que conseguiu cumprir e levar aquele povo até a terra prometida, porque Deus assim o garantiu. E Deus, ele não mente. O pai da mentira é outro, mas Deus não mente. As palavras do Senhor são palavras de verdade. Davi, conhecedor do Deus que ele tinha, também aconselhou seu filho Salomão e disse: seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Até que Jesus volte e leve a sua igreja, o Senhor ele vai sentir. Até que Jesus rompa os céus, ele é contigo, porque a sua palavra nos garante isso. E que nós não venhamos esquecer nunca dessas palavras, que são palavras de verdade, não são palavras de mentira. O Senhor nos diz: tem bom ânimo, esforça-te. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Aleluia. Mi amor, mira qué rico está. Órale, otra. Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer, pero que hoy siempre nos des licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servirles. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años, pues luchando para que él salga adelante, con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela, ya no tuve para darles para los útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo, es hijo de mi hija. Es muy triste también, que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 63 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le pido mucho, que si él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que vea por él. Llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios? Una vez al día se los hago porque además no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir.
haciendo algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda Ya hacer me las duele mucho mi cadera, actividades. pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Todos los servicios que me han dado, bueno, conmigo, todos. Yo no voy a ver una cosa que no me quiera, porque yo soy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Claro. No, pero no, aquí no es como su casa, estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño, porque Porque todo el mundo lo quiere. como yo soy chiquito, yo le admiro su fortaleza, le quiero más, le pido mucha fortaleza. Espero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que el niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mi niño. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más
Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Não vai acreditar. Eu estava vindo para casa com um peso enorme e um soldado romano me fez carregar a água dele em outra direção por 1 milha. Isabel, você está me ouvindo? Oh, já sei. Você está sonhando outra vez com filhos, hein? Sim, Zacarias. Eu fico imaginando como seria criar um filho. Uma criança. Oh, querida Isabel, Deus está entendendo sua tristeza. Eu sei. Olha só aquele garotinho. Sim. As crianças são maravilhosas, cheias de surpresas. Rápido, Zacarias! Deus escolheu você! Me escolheu para morrer sem dúvida. Crianças, eu não as suporto. Os anciãos querem que você vá ao templo. Não vê que estou tremendo? É o meu coração. Preciso ficar em casa o dia todo. Não pode, Zacarias. Você foi o escolhido para queimar incenso no templo. Eu? Isabel, pegue a minha túnica. Zacarias, e seu coração? Oh, não, obrigado. Minha túnica resolve. O Senhor vai ouvir as orações de Israel. Salve-nos e ajude-nos a obedecer à lei. E, Senhor, conforte minha esposa em sua tristeza. Ela sorri, mas seu coração está partido. Se quiser que eu trabalhe outra vez no templo, me sentirei honrado, é claro.
Não temas, Zacarias. Eu sou Gabriel. O Senhor respondeu a sua oração. Oh, é mesmo? Mas qual delas? Sua esposa Isabel terá um filho. E vocês o chamarão de João. Minha esposa? Um filho? É impossível. Para Deus tudo é possível, Zacarias. O seu filho será grande aos olhos de Deus, pois ele vai preparar o mundo para a vinda do Messias. Mas tem certeza de que sou Zacarias, certo? Minha esposa e eu somos avançados em idade. Não podemos ter filhos. Zacarias, por não ter acreditado em minhas palavras, ficará incapacitado de falar e ouvir. Está demorando muito. Zacarias já devia ter saído esta hora. Já! Ele está lá dentro faz 1 hora. Talvez alguém devesse entrar lá. Ele tem o coração fraco, não é? Por que será que ele demora tanto? Não se preocupe, Isabel. Ele vai sair a qualquer momento. Zacarias! O que houve? Vamos! Fale! O que houve? Diga alguma coisa, Zacarias. Não pode nos ouvir? Deve ter acontecido alguma coisa lá no templo. Zacarias, o que aconteceu? Fale comigo. Fale comigo, Zacarias. Tudo bem com você? Entre. Isabel, sou eu, sua prima, Maria. Está tudo bem? O bebê se mexeu agora, com força. Quando eu soube, eu tive que vir visitar você. Como soube? Um anjo me visitou também. Eu também vou ter um filho. E ele vai se chamar Jesus, o Filho de Deus. Ele veio. O Messias. Ah, Maria. Agora eu sei porque meu bebê se mexeu tão forte. É um milagre. Ele é um menino bem forte. Veja os braços dele. É meio parecido com seu tio Jazar. Ah, ele parece nada. Ele é igualzinho ao pai dele. É um pequeno Zacarias. Sim, Zacarias. Zacarias. É um belo nome. Tem razão. Zacarias. Um nome perfeito para o garotinho. O nome dele será João. Isabel, não há nenhum João em nossa família. Mesmo assim, ele vai se chamar João. Tolice! Zacarias! Zacarias! Ele não pode ouvir você, Jazar. Não pode sequer falar para lhe dar uma resposta. Tolice! Acertaremos isso agora mesmo. Como irá se chamar o menino? O menino, o nome. Qual será o nome do menino? João! João, mãe. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. Eu posso falar. Eu profetizei, em nome do Senhor, de que a criança seria um profeta de Deus. E o dia virá em que pregará no deserto e irá preparar o povo para a vinda de Cristo. O Messias
Filho de Deus. Olá. Olá. Vieram ouvir a respeito de Cristo? Sim, viemos. Mas talvez este não seja um bom momento. É o melhor momento. Jantar. Tem certeza de que há o bastante? Tem um rio cheio de peixes. Bom... Por favor, sentem-se. Temos que nos preparar para os maravilhosos ensinamentos de Cristo. Estamos preparados para amar os nossos inimigos? Pensar nos pobres antes de pensar em nós mesmos? Mas ele será mais que um bom professor. Ele será o nosso Salvador. Pensem nisso. Há anos, nossos pais têm falado sobre a vinda de um Messias. E agora ele chegou. O Cristo já veio. Você vai estar de novo aqui amanhã? Este é o meu lar. Tome, senhor. Não, fiquem com isso. Não, não podemos. Eu tenho outro. Não preciso de dois. Vai esfriar esta noite. Eu jamais conheci alguém como você. Eu vejo vocês amanhã. Prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way for his kingdom. His path we must clear, for the time is here to prepare the way, so the Lord can come. Prepare ye the way of the Lord. Declare ye the day of his coming. Our voices will raise as we sing his praise. Oh, prepare the way of the Lord. Love one another, the prophet said. Bear one another's sorrow. Care for the poor and forgive every sin. Watch, for the Lord comes tomorrow. Prepare ye the way of the Lord. Oh, share the good news of his gospel. The day is at hand. Let the faithful stand and prepare the way of